O último cheque de André Vieira. O sol de outubro queimava a pele de André Vieira enquanto ele se sentava no banco de madeira da Praça da Matriz, em Diamantina. Os 68 anos pesavam menos que a pasta de couro gasto sobre seus joelhos, onde guardava o extrato bancário que havia retirado há meia hora. O papel tremia levemente em suas mãos, não por fraqueza, mas por uma raiva surda que subia pela garganta como bile. 32 anos de Banco do Brasil. 32 anos assinando papéis, sorrindo para clientes, engolindo merda de gerente, e no dia que eu finalmente podia respirar, descobri que não tenho nem o direito de xingar em paz. André era um homem de ossos largos, cabelo branco cortado rente como nos tempos de quartel, e uma cicatriz no queixo, herança de uma briga de bar nos anos 70, quando ainda acreditava que honra se lavava com sangue. Agora a honra dele estava rasgada em pedaços, assim como o extrato que amassou entre os dedos antes de jogá-lo no lixo ao lado do banco. O telefone vibrou no bolso. Era a terceira ligação de Laura, sua filha mais nova. Ele ignorou. Não queria ouvir a voz doce dela, não hoje. Não depois de descobrir que os últimos 5 saques da sua aposentadoria, seu dinheiro, seu suor, tinham sido feitos por procuração. Uma procuração que ele nunca assinou. 2 meses antes. A casa em Belo Horizonte, onde André morara desde que se aposentou, cheirava a mofo e silêncio. Depois que Marta, sua esposa, morreu de câncer 3 anos atrás, o imóvel virou um museu de coisas que ninguém queria. Móveis cobertos por lençóis, fotos empoeiradas, e a televisão ligada 24 horas por dia, como se o barulho pudesse afugentar a solidão. Foi Laura quem insistiu para que ele se mudasse. Pai, você não pode ficar sozinho nesse casarão. Vem pra Diamantina, fica perto da gente. A gente cuida de você. André resistiu no início. Não queria ser um fardo. Mas quando caiu na escada tentando trocar uma lâmpada, e passou 2 horas no chão até a vizinha ouvir seus gritos, não teve escolha. Vendeu a casa por um preço ridículo, o mercado tá ruim, André disseram, e se mudou para a cidade histórica, onde Laura e o genro Paulo tinham uma pousada. Vai ser bom, pai. Você vai ter companhia, a gente almoça junto todo dia. Ele acreditou, ou quis acreditar. A descoberta. O primeiro sinal veio quando o cartão foi bloqueado. André estava no mercadinho da esquina, tentando comprar pão e queijo, quando a máquina recusou. Ligou para o banco. Senhor Vieira, o senhor esgotou o limite de saques do mês. Que saques? Eu não tirei nada. A atendente, com voz de quem já ouvirá essa história 1000 vezes, explicou que havia uma procuração em nome de Paulo Rodrigues de Souza, o genro. André sentou no meio-fio, suando frio. Ligou para Laura. Filha, você sabe de alguma coisa sobre o meu dinheiro? Silêncio. Depois, um suspiro trêmulo. Pai, a gente estava guardando para você. Para emergência. Você sabe como é, né? As coisas tão difíceis, a pousada não tá indo bem. Guardando como? Eu não assinei porra nenhuma. Foi o Paulo quem cuidou dos papéis. Ele disse que você tinha autorizado. André desligou. Não queria ouvir mais. A jornada. Nos dias seguintes, André descobriu que não era só a aposentadoria. A venda da casa em BH tinha sido abaixo do valor de mercado, porque o corretor, um amigo de Paulo, havia esquecido de mencionar 2 ofertas melhores. O carro, um Corsa velho mas 0 quilômetros, tinha sido vendido por encomenda de um conhecido. E a poupança que Marta deixará para emergências? Sumida. Ele foi à delegacia. O escrivão, um rapaz de olhos cansados, anotou tudo sem pressa. Seu genro tem advogado? Não sei. Então vai demorar. E mesmo que a gente prove, dificilmente o senhor vai ver a cor desse dinheiro de volta. André saiu sem dizer nada. Justiça, ele já sabia. Era um luxo que só os ricos podiam pagar. Decidiu agir sozinho. O confronto. Na noite do seu aniversário de aposentadoria, data que agora soava como uma piada de mau gosto, André esperou Paulo chegar da pousada. Sentado na varanda com uma garrafa de cachaça pela metade e a pistola que guardava desde os tempos de sargento do exército sobre a mesa. Não era um homem violento, mas também não era mais o mesmo. Quando Paulo entrou sorridente com uma caixa de cerveja na mão, parou ao ver a arma. André, o que é isso? Sentar, seu filho da puta. Paulo obedeceu pálido. Você roubou tudo que eu tinha. Minha casa, meu carro, minha aposentadoria, até o relógio da Marta você vendeu. Eu ia devolver. Só tava segurando pra você não gastar tudo de uma vez. André riu, um som seco, sem alegria. Mentira. Você é um ladrão. E ladrão onde eu nasci, leva bala. Paulo começou a chorar. Pelo amor de Deus, André, a Laura não sabe de nada. Foi tudo pra salvar a pousada. A gente tava afundado.
André não se mexeu. A pistola continuava apontada. E agora? O que você vai fazer? Silêncio. Então André baixou a arma. Vai embora. Suma da minha vida. Mas se eu te ver de novo, juro por Deus que te mato. Paulo saiu correndo. O desfecho. No dia seguinte, André foi ao banco. Sacou os últimos R$ 3.200 que ainda restavam na conta, o limite que a procuração não havia alcançado, e comprou uma passagem de ônibus para o Piauí. Não disse adeus a Laura. Não deixou recado. No terminal, enquanto esperava o ônibus, ligou para a única pessoa que ainda lhe devia uma gentileza, um ex-colega de Banco do Brasil, agora aposentado em Teresina. Ei, Zé Maria, ainda tá valendo aquele convite para morar na sua chácara? Claro, André. Quando você quiser. Então me espera. Chego amanhã. Desligou. Olhou pela janela do ônibus, enquanto Minas Gerais ficava para trás. Não tinha mais casa, nem família, nem aposentadoria. Mas pela primeira vez em meses, André Vieira sentiu algo parecido com alívio. Talvez, pensou, justiça não fosse recuperar o que perderá. Talvez fosse simplesmente não ter que ver a cara daqueles que o traíram. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. O caminho dos ventos uivantes. O ônibus sacolejava pelas estradas esburacadas do sertão baiano quando André sentiu o cheiro de terra queimada invadir as narinas. Não era o cheiro de Minas, úmido e denso como um abraço traído. Era outra coisa, seco, áspero, honestamente cruel. Ele fechou os olhos e deixou a cabeça bater no vidro frio. Talvez aqui eu apodreça em paz, pensou. Zé Maria o esperava na rodoviária de Teresina com um carro tão velho quanto sua risada. Um Ford 1982 amarelo desbotado, com o banco direito remendado com fita adesiva. Você emagreceu, rapaz. Parece que levou um temporal por dentro, disse o ex-colega, jogando a mala de André no porta-malas sem cerimônia. Levei mesmo. Não houve mais perguntas. Zé Maria era daqueles que entendiam o silêncio como uma língua. Dirigiu por 2 horas em estradas de chão, onde o pó vermelho subia em redemoinhos e se grudava na pele suada. A chácara ficava no meio do nada, perto de um rio que secava metade do ano. Uma casa de taipa, um curral vazio, um pé de mangueira que parecia mais velho que o Brasil. Aqui não tem luz depois das 6, a água vem do poço, e o vizinho mais próximo é um cabra que cria jumentos e não gosta de estranhos. Se você quiser sumir, sumiu. André olhou para o horizonte plano, onde o sol caía como uma faca. Não era alívio o que sentia agora. Era algo mais pesado, mais definitivo. Uma espécie de rendição sem derrota. Tem serviço? Zé Maria cuspiu no chão. Tem, mas não é para você. Asterisco. Na manhã seguinte, André acordou com o barulho de cascos batendo no chão de terra. Do lado de fora, um homem magro, de chapéu de couro surrado, amarrava um jumento a uma estaca. Tinha as mãos cheias de cicatrizes e um olho leitoso, como se tivesse visto coisas que ninguém deveria. Você é o tal mineiro? Perguntou, sem cumprimento. Sou. Zé Maria disse que você sabe de números. Preciso de umas contas feitas. Mas não é para banco, não. O homem jogou um embrulho de pano nos pés de André. Dentro moedas antigas, notas amareladas e um caderno com anotações em letra trêmula. Isso aqui é de um finado. A família quer dividir, mas ninguém confia em ninguém. Se você me ajudar, eu te dou metade do que achar que é justo. André pegou o caderno. As páginas cheiravam a mofo e mentira. E se não tiver nada? O homem sorriu mostrando dentes faltando. Então você vai aprender porque esse lugar se chama Várzea dos Esquecidos. Asterisco. À noite, enquanto contava as moedas à luz de um lampião, André ouviu um som vindo de fora. Não era o vento, nem os grilos. Era um choro abafado, como se alguém estivesse enterrando algo ou alguém nas proximidades. Zé Maria dormia ronco alto no quarto ao lado. O homem do jumento tinha sumido ao entardecer, depois de deixá-lo com um aviso: não pergunte sobre o poço seco. Ele guardou o dinheiro no bolso e saiu. A lua cheia transformava a terra em prata suja. No fundo do quintal, onde a grama crescia mais alta, havia um buraco cavado às pressas. E dentro dele não um corpo, mas uma caixa de madeira com ferragens enferrujadas. André abriu. Dentro, cartas. Dezenas delas amareladas, escritas com a mesma letra do caderno. Todas endereçadas a um mesmo nome, para Dona Marisa quando o rio voltar a correr. A primeira que pegou dizia: asterisco minha filha. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Não foi a seca que me levou, nem a fome. Foi a vergonha. Roubei do cofre da igreja em 1978. Não foi para mim. Foi para salvar o seu irmão que você nem conheceu. O padre disse que Deus perdoa, mas os homens não. Esconde esse dinheiro onde ninguém ache.
E quando o rio encher de novo, joga as moedas nele. Água lava pecado, ou pelo menos é o que dizem por aqui. Asterisco. André segurou a carta até os dedos doerem. Não era justiça o que tinha nas mãos. Era algo pior, uma verdade que não era sua, um segredo que agora o amaldiçoava. E o rio ainda estava seco. O peso das moedas que não tinham donos. André não sabia o que fazer com aquelas palavras. A tinta, desbotada pelo tempo, parecia sangrar nas pontas dos dedos, como se a vergonha daquela mulher pudesse ser absorvida pela pele. Ele olhou para o cofre de madeira ainda entreaberto, e viu que não havia mais nada dentro além de poeira e um cheiro azedo de metal velho. Mas as cartas, elas eram muitas. Todas com o mesmo destinatário, todas seladas com o mesmo silêncio. A segunda que abriu era mais curta, mas não menos cruel. Asterisco, Dona Marisa. O seu marido não morreu de febre. Ele descobriu o que eu fiz e me obrigou a devolver tudo. Eu devolvi, mas ele não aguentou saber que o dinheiro que salvou a vida do filho era sujo. Se você está lendo isso é porque ele não te contou. E eu não tive coragem. Asterisco. André sentou no chão de terra batida, as pernas tremendo. Não era só um roubo. Era uma teia de mentiras que se estendia por décadas, envolvendo pessoas que ele nem conhecia. E agora, por algum motivo, aquelas cartas tinham caído em suas mãos. Do lado de fora, o vento arrastava folhas secas contra a porta da igreja abandonada. Ele ouviu passos. Não eram seus. Você achou então? A voz era de um homem velho, rouca, como se tivesse engolido areia por anos. André se virou e viu um senhor encurvado, com um chapéu de palha surrado e mãos cheias de calos. Os olhos, porém, eram claros, quase transparentes, como água de nascente. Quem é você? André apertou as cartas contra o peito, como se pudesse esconder o que já tinha lido. Eu era o sacristão em 78. O velho se aproximou arrastando os pés. Vi quando ela abriu o cofre. Vi quando ela chorou. E vi quando o padre a amaldiçoou em voz baixa, como se Deus não estivesse ouvindo. André engoliu em seco. Por que ela guardou essas cartas aqui? Por que não entregou para Dona Marisa? O sacristão sorriu, mas não havia alegria naquele gesto. Era o sorriso de quem já tinha visto demais. Porque Dona Marisa nunca existiu. Ele apontou para o altar, onde uma imagem de Nossa Senhora tinha os olhos pintados de azul desbotado. Ela inventou esse nome para alguém que nunca ia ler. Escrevia para si mesma, para tentar se perdoar. Mas a culpa não sai no papel, menino. Ela fica na gente como um bicho roendo por dentro. André sentiu o chão se mover debaixo dele. Não havia justiça, não havia verdade, só uma mulher quebrada, escrevendo cartas para um fantasma, e um rio que nunca voltaria a correr. E o dinheiro? Ele perguntou, a voz quebrando. O que eu faço com ele? O sacristão se agachou, pegou um punhado de terra seca e deixou escorrer entre os dedos. Enterra, disse, porque algumas coisas não são para serem encontradas. E algumas dívidas não são para serem pagas. O peso da terra entre os dedos. André não chorou. Não ali, não na frente daquele homem de mãos grossas e voz que parecia vir de um poço. Mas o suor frio desceu pelas suas costas enquanto ele olhava para as cédulas amareladas dentro do envelope surrado, dinheiro que cheirava a mofo e mentira. Enterrar. Como se fosse possível soterrar algo que já estava podre antes mesmo de nascer. Ele saiu da igrejinha de paredes descascadas com o envelope apertado contra o peito, como se fosse um coração segundo. O sol batia forte, mas o vento vinha do rio seco, trazendo o cheiro de lama rachada e algo mais, um odor metálico, como de coisa viva apodrecendo debaixo da terra. Como a verdade, pensou. Não foi para casa. Não ainda. Seguiu o caminho de pedra que serpenteava até a beira do leito morto do rio, onde as árvores se curvavam como velhas de luto. Lá, entre os troncos retorcidos, havia uma laje plana, quase uma mesa de pedra, onde os meninos do povoado jogavam dados antes de tudo secar. André sentou, abriu o envelope e contou as notas pela terceira vez. Não era fortuna, mas era suficiente para sumir, ou para se afogar em culpas alheias. Foi então que viu a marca no canto de uma cédula, uma mancha de tinta vermelha, quase imperceptível, como se alguém tivesse pressionado o dedo sujo de sangue contra o papel. Não era acidental. Era um sinal. Alguém mais sabia. Você não é daqui. A voz veio de trás, rouca como folhas secas. André virou-se e viu uma mulher magra, os braços cruzados sobre um xale desfiado. Seus olhos eram da cor da terra depois da chuva, e ela seguirá o mesmo caminho que ele, mas sem fazer barulho. Como sabe? André guardou o dinheiro de volta rápido demais. Porque os de cá não olham para aquele altar como você olhou. Ela apontou para a igrejinha, distante. Só quem não conhece a Dona Marisa fica assim quando descobre que ela não existiu. André engoliu em seco.
E você conhecia? A mulher se aproximou, sentou na ponta da laje sem pedir permissão. Seus dedos, nodosos como raízes, brincavam com uma fita de pano vermelho. Conhecia o que sobrou dela. Ela amarrou a fita no próprio pulso, apertando até a pele ficar branca. Marisa era o nome que ela usava quando ainda acreditava que podia ser outra pessoa. Antes de o rio secar. Antes de eles virem. Eles quem? A mulher olhou para o horizonte, onde o céu e a terra se encontravam em uma linha suja. Os homens que cavaram onde não deviam. Que levaram a água e deixaram só buracos. Ela virou o pulso, mostrando uma cicatriz fina como um fio. Ela escreveu aquelas cartas para não gritar, porque gritar aqui não adiantava nada. André sentiu o envelope queimar em suas mãos. Por que você me conta isso? Porque você tem o dinheiro dela. Os olhos da mulher brilharam, não de lágrimas, mas de algo mais afiado. E dinheiro assim não é para enterrar, é para queimar. Ele recuou. O sacristão disse. O sacristão não sabe de tudo. Ela se levantou, tirando do bolso um isqueiro de metal, gasto pelo tempo. Marisa não era só uma mulher quebrada. Era uma dívida andando. E dívida, menino, se paga com fogo. O vento uivou entre os galhos, como se o rio morto estivesse tentando falar. André olhou para as notas, para a mancha vermelha, para a mulher que agora acendia uma chama pequena e teimosa entre as mãos. O que acontece se eu não queimar? Perguntou, embora já soubesse. A mulher sorriu, e seus dentes eram brancos demais para aquela boca ressecada. Então você vira parte da dívida também. Ela jogou o isqueiro aos pés dele. E acredite, você não quer isso. O cheiro de papel queimando subiu como um fantasma entre eles. André não tocou no isqueiro. Em vez disso, abaixou-se e recolheu a nota mais manchada de sangue, a que tinha grudado na terra úmida como uma ferida aberta. A mulher, que não era mais a costureira de mãos trêmulas, nem a viúva que chorava no velório de Marisa, observou com os olhos estreitos de quem já viu muitos homens escolherem mal. Isso aqui não é só papel, murmurou ele, passando o polegar sobre a mancha escura. É prova. Ela riu, um som seco como folhas arrastadas pelo vento. Prova de quê? Que uma morta deve mais do que podia pagar. Que o banco não perdoa, nem mesmo quando a terra já comeu metade do corpo. A chama do isqueiro dançava em suas pupilas. Você acha que alguém vai querer ouvir isso? André não respondeu. Guardou a nota no bolso interno da camisa, onde o suor já encharcava o tecido. O rio morto, lá embaixo, parecia engolir o silêncio entre eles. Eu conhecia Marisa, mentiu. A mulher inclinou a cabeça, como um corvo avaliando um pedaço de carne. Conhecia não. Você conhece o cheiro de podre que sobra quando a água seca. Ela se aproximou, e André sentiu o hálito quente misturado a cravo e terra. Mas se quer brincar de herói, menino, vou te dar um endereço. Procure o homem que assina os papéis do cemitério. Ele sabe onde as dívidas são enterradas. Literalmente. André não perguntou por quê. Sabia que algumas respostas são como facas, só cortam quem segura. Quando ele se virou para ir embora, a mulher já estava ajoelhada, ateando fogo às notas restantes. As chamas lamberam o ar, ávidas, enquanto ela sussurrava algo que soou como, agora sim, Marisa. O vento levou as cinzas para o rio, onde a água negra as engoliu sem um som. O cemitério de São Lourenço dos Perdidos não tinha cruz. Ao menos não as de madeira ou pedra que André esperava. Em vez disso, as lápides eram placas de metal enferrujado, cravadas na terra como avisos. Aqui jaz o que sobrou de fulano, devedor desde 1987, ou, Beltrano, a dívida foi perdoada, mas a alma não. O ar cheirava a mofo e cera derretida, como se as velas dos mortos queimassem há décadas sem nunca se apagar. O sacristão, se é que era um sacristão, estava sentado nos degraus de uma capela sem santos, descascando uma laranja com uma faca de serrilha. Não olhou para André quando ele se aproximou. Ouvi dizer que você conhece os papéis, disse André mostrando a nota manchada. O homem cuspiu uma casca no chão. Papel é coisa de vivo. Aqui a gente lida com o que fica quando o banco toma tudo. Ele apontou a faca para um barracão de zinco meio afundado no chão. Lá dentro tem os livros. Mas não é para qualquer um folhear. Por quê? O sacristão finalmente olhou para ele, e seus olhos eram de um verde tão claro que parecia doente. Porque algumas dívidas não são só de dinheiro, menino. Algumas são de carne. André não perguntou o que isso queria dizer. Já tinha visto carne apodrecendo na beira do rio. Sabia reconhecer um aviso quando ouvia um. Dentro do barracão, o cheiro de umidade e tinta velha o atingiu como um soco. As paredes estavam cobertas por prateleiras de livros encadernados em couro rachado, cada um com um nome gravado a ferro: dívidas, 1972 a 1979, hipotecas eternas, os que devem em vida.
No centro da sala, uma mesa de madeira escura sustentava um livro aberto, onde uma caneta de tinteiro secava sobre a página. André aproximou-se. O último registro era de 3 dias atrás. Marisa Oliveira da Silva. Saldo: uma filha, um rim, e 3 anos de silêncio. Quitado em 14,10. Assinatura: ilegível. Ele tocou o papel, e seus dedos saíram manchados de algo que não era tinta. Do lado de fora, o sacristão começou a assobiar uma música que André reconheceu, a mesma que a mulher do isqueiro cantava enquanto queimava as notas. Era um dobrado fúnebre, mas com a letra trocada. Quem deve e não paga, vira terra e vira nada. André fechou o livro. Sabia que não deveria ter vindo. Mas também sabia que agora não poderia sair, não sem antes encontrar a filha de Marisa. E rezar para que a dívida dela ainda não tivesse sido cobrada. O livro e a menina de cinzas. André encontrou a filha de Marisa no porão da igreja, sentada sobre um baú de madeira escura, desenhando com carvão nas paredes. Não era uma criança, era uma silhueta de olhos muito abertos, vestida com o mesmo chale queimado que a mãe usava no dia do registro. Em seus joelhos, um prato de barro com moedas derretidas. "Você veio buscar o que sobrou?" perguntou a menina sem erguer a vista. Sua voz era o som de folhas secas arrastadas pelo vento. André engoliu em seco. Sabia que não era uma criança, não mais. Era o saldo, o que restava quando uma dívida era paga em carne e silêncio. Marisa não tinha deixado uma filha. Red e deixado a quitação. "Eles te deram um nome?" tentou-o ajoelhando-se. "Chamo-me Resto, mas o sacristão me chama de Cinzas." Ela finalmente olhou para ele, e André viu. Suas pupilas eram 2 chamas pequenas, consumindo devagar o preto dos olhos. "Você também deve alguma coisa, não deve? Todo mundo aqui deve." O assobio do sacristão ecoou pelos corredores, mais perto. André sentiu o cheiro de cera queimada e soube que não havia saída. Não para ele. "Leva isso." A menina estendeu o prato. Dentro, entre as moedas torcidas, havia um dente de leite e um botão de osso. "É o que sobrou dela. O resto eu como aos poucos. Para não esquecer." André pegou o prato. Quando olhou de volta, a menina já não estava mais ali. Só restava no chão, um risquinho de carvão na parede. "Pai, um rim, 3 anos de voz, uma filha, emprestada. Quitado em hoje." Do lado de fora, o sacristão parou de assobiar. A porta do porão rangeu ao se fechar. André entrou na capela e acendeu todas as velas com as próprias mãos. Não por fé, mas porque no escuro as chamas dos olhos de cinzas brilhavam mais forte, e ele precisava enxergá-la quando ela voltasse, para cobrar.